falar agora, então, somente da gramática tradicional e dos tópicos que a constituem. Quando a gente fala na gramática tradicional, a gente sempre pensa em fonética, fonologia, sintaxe, semântica e estilística. Contudo, eu não coloquei a estilística aqui no quadro. E eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Vamos falar do primeiro tópico, que é a fonética. A fonética é o estudo dos sons da língua. Vejam, isso aqui é importantíssimo. Em provas de concurso público, quando eu vejo isso, eu sempre vejo aspectos de fonética ou conhecimentos de fonética. Alguns professores se sentem mais à vontade empregando aqui fonologia. Tudo bem, nenhum fonética, outra coisa é a fonologia. São, inclusive, disciplinas diferentes do curso de letras. E isso não nos interessa. O que nos interessa é o seguinte: como que esse negócio cai em prova? A gente é obcecado, né? A gente só pensa nisso. Como que essa matéria cai em prova? Essa matéria, quando a gente fala em sons, essa matéria é cobrada no que se refere às regras de acentuação gráfica. Então, olha só, questão de prova. Trago aqui 3 palavras: café, até e através. Café, até e através. Só uma observação, veja o padrão que eu adoto, por isso que eu pedi canetas coloridas. Os conceitos sempre aparecem em preto, as frases, as palavras em azul e as análises são feitas em vermelho, as firulas em laranja e em outras cores. Por isso que eu pedi as canetas, porque a gente segue um padrão. Quando você bate o olho no seu caderno, você sabe que em preto está o conceito, em azul está as frases e em vermelho são as análises que a gente faz. Beleza? Então, olha só, 3 palavras, 3 graficamente acentuadas. Vamos pensar na perspectiva de prova de concurso público, porque nada mais me interessa, né? Eu afirmo que as palavras café, até e através, café, até e através, são acentuadas segundo a mesma regra. Eu afirmo que as palavras café, até e através são acentuadas segundo a mesma regra. Ponto. Certo ou errado? E aí, dá uma pensadinha. Dá uma pensadinha. Eu posso afirmar que café, até e através sejam palavras acentuadas segundo a mesma regra? Sim, posso. Café, até e através são 3 oxítonas terminadas em E. Café, até e através são oxítonas terminadas em E. Aí você argumenta, professora, mas a palavra através não termina em E, não. A palavra através termina em S. Beleza, mas a regra é a mesma. As oxítonas terminadas em A, E, O e de tongo aberto, sucedidas ou não de S, são acentuadas, tá? Então, muito cuidado aqui, que sucedidas ou não de S mantém a regra. Beleza. Acentuação gráfica cai em prova? Óbvio, é claro. Inclusive, quando se fala de fonética em prova de concurso público, o que se cobra, em regra, é a acentuação gráfica. Há uma cobrança não muito comum, que é essa aqui, olha. Por exemplo, a palavra carro. Carro. Quantas letras foram empregadas na grafia da palavra carro? É só a gente contar, né? Dedinho, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. 2, 3, 4, 5. Então, são ao todo aqui 5 letras. Quantos sons a gente ouve na pronúncia da palavra carro? Vejam só, são 4 sons. É o som do C, que no caso tem o som de K, o som do A, o R aqui é só um som e o som do O. Então, quando a gente fala no som, nós estamos falando de quê? Do fonema.
Uma coisa é a letra, que é a representação gráfica. Outra coisa é o fonema, que é a representação sonora. Na palavra carro, há 5 letras e 4 fonemas. Isso também é uma matéria de fonética. Contudo, não é uma matéria tão comum em provas. Não é. São raríssimas as provas que cobram essa matéria tão específica, tá? Então, ela não vai ser foco do nosso curso. O foco do nosso curso é aquilo que cai em todas as provas, todas, que é a acentuação gráfica. É óbvio que eu vou falar a respeito da acentuação gráfica. Beleza? Vamos pensar então aqui na morfologia. Logia e morfo. Eu já ia começar por logia, né? Já ia viajar. Vamos pensar em morfo, que quer dizer o quê? Forma. Logia quer dizer o quê? Estudo. Então, logia é estudo e morfo é forma. Então, nós temos o estudo de quê? O estudo da forma. Morfologia é o estudo da forma. Da forma de quê? Das palavras. Por meio dela, pela morfologia, as palavras são divididas em classes. Tome nota disso, hein? Toda vez que eu, Renata, fizer menção à classe, isso quer dizer que nós estamos fazendo uma análise morfológica. Isso é fundamental para a gente, importantíssimo para a gente. Por exemplo, pego aqui uma palavra qualquer, inclusive é uma palavra que eu já vi em prova de concurso público, que é a palavra nervoso. Pensa na palavra nervoso aí. Qual é a classe da palavra nervoso? O que nós temos? Nós temos a palavra nervoso aqui isolada. A palavra nervoso não está inserida em uma oração, não está inserida em uma estrutura, muito pelo contrário, ela está isolada. Então, a única coisa que a gente consegue fazer é analisar a classe dessa palavra pela forma. Então, olha só, nós temos a forma. Segundo o nosso conhecimento de mundo, a palavra nervoso é uma palavra utilizada para caracterizar, qualificar, atribuir qualidades, características, o que for. Então, o nosso conhecimento de mundo diz o seguinte, que essa palavra aí é um adjetivo. Pela forma da palavra, eu concluo que ela é um adjetivo. Beleza. Outra coisa, além disso, pela forma dessa palavra, eu consigo analisar mais duas coisas pelo menos. Veja só, nervoso. Esse O aqui nos diz o seguinte, que essa palavra está no masculino e no singular. A gente chega a essas duas conclusões analisando a forma. Porque é exatamente o O que me diz que essa palavra está no masculino singular, tá? Então, muito cuidado, muita cautela. Porque a análise que eu acabei de fazer foi uma análise da forma. Se eu fiz uma análise da forma da palavra, eu fiz então uma análise o quê? Morfológica, tá? Então, pela análise morfológica, o que a gente faz? A gente classifica a palavra e a gente analisa também as flexões dela. No caso aqui, eu analisei a flexão de gênero e a flexão de número. Beleza, vamos pensar então agora na sintaxe. A sintaxe é a relação entre os termos dispostos na estrutura. Então, a coisa mudou. Eu não estou falando mais da forma da palavra, eu estou falando agora da relação. O que me interessa na sintaxe é a relação entre as classes dispostas na estrutura, em regra, dispostas na oração, tá? Então, toda vez que a gente faz uma análise, da relação entre os termos dispostos na estrutura, que tipo de análise é essa? É uma análise sintática. A análise morfológica é a análise da forma da palavra e a análise sintática é a análise da relação da palavra com as outras no contexto.
Então, dá uma olhadinha aqui, olha. O policial nervoso chegou. Ou o policial. Vou melhorar aqui que eu vacilo aqui. O policial chegou. O policial chegou nervoso. O policial nervoso chegou e o policial chegou nervoso. Beleza. Dá uma sacada aqui, olha. A palavra nervoso está nas duas orações. Nervoso, o policial nervoso chegou e o policial chegou nervoso. Vem cá, questão de prova. É possível afirmar que a palavra nervoso apresente a mesma classificação em ambas estruturas. É possível afirmar que a palavra nervoso apresente a mesma classificação em ambas estruturas. Ponto. Certo ou errado? Certo demais. Certo demais. E aqui, neste momento, é muito comum você titubear. Sabe por quê? Porque você faz uma falsa análise a respeito da palavra nervoso na segunda oração. Qual que é a falsa análise? É essa aqui, ó. O policial chegou nervoso. Nervoso na segunda frase exprime o modo como o policial chegou. Se nervoso na segunda frase exprime o modo como o policial chegou, isso quer dizer que nervoso é advérbio de modo. Certo ou errado? Errado. Por que na segunda frase nervoso não pode ser advérbio? Porque o advérbio é uma classe de palavras invariável. O advérbio não vai para o feminino e não vai para o plural. Então, olha só, se eu colocar policial no plural, os policiais chegaram nervosos. Provou que não é advérbio, tá? Vou falar sobre esse assunto na próxima aula. Então, eu posso afirmar que a palavra nervoso apresente a mesma classificação nas duas orações? Sim. Então, olha só. Em preto, eu sempre vou colocar a classe. Nervoso é um adjetivo na primeira frase e nervoso é também um adjetivo na segunda frase. Classifiquei. Que tipo de análise eu fiz? Morfológica. Beleza. Veja, agora vamos relacionar. Por que eu falei do instante caneta, né? Para a gente poder relacionar e escrever a função sintática de vermelho, em preto, a classe. Na primeira frase, nervoso se relaciona com policial. Na segunda frase, nervoso também se relaciona com policial. Beleza. A relação é a mesma? Não, tá na cara que não. Na primeira frase, o adjetivo nervoso se relaciona com o substantivo policial e a relação é de quê? É de proximidade. Nervoso tá junto, tá do lado, tá grudadinho com o substantivo policial. Então, se a relação é de proximidade, qual é a função sintática? A função sintática é adjunto adnominal. Na segunda frase, nervoso se relaciona também com policial. Só que a relação é de distância, o elemento está mais distante. Como a relação é de distância, o adjetivo não está grudado, não está junto ao substantivo, muito pelo contrário, o adjetivo está no predicado, está na parte verbal da oração, é uma relação de distância. Qual é a função sintática? Vou colocar aqui em vermelho a função sintática. É predicativo do sujeito. Então, vejam só, o mesmo adjetivo se referindo ao mesmo substantivo. Contudo, as relações são diferentes. Se as relações são diferentes, as funções sintáticas são também diferentes, tá? Na primeira frase, então, nós temos um adjetivo que exerce a função sintática de adjunto adnominal, e na segunda frase nós temos um adjetivo que exerce a função sintática de predicativo do sujeito. E, por fim, vamos falar da semântica. A semântica é a significação atribuída pelos falantes aos diversos contextos. A semântica é a interpretação. A semântica é o sentido. Então, olha só, vamos interpretar. O policial nervoso chegou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele é nervoso. Essa característica é inerente ao policial. Na outra, o policial chegou nervoso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele estava nervoso quando ele chegou. Então, uma coisa é ser nervoso, característica inerente.
Outra coisa é estar nervoso, característica transitória. O que eu estou fazendo? Eu estou interpretando, eu estou fazendo uma análise do sentido. Então, eu estou fazendo uma análise semântica, tá? Para finalizar aqui, então, o que nos interessa? Toda vez que se falar em fonética, nós vamos abordar, vou colocar em vermelho que senão vai confundir tudo. Toda vez que se falar em fonética, nós vamos abordar o quê? Acentuação gráfica. Para nós aqui, nós vamos pensar em acentuação gráfica. Toda vez que se falar em morfologia, nós vamos falar de quê? De classe de palavras. Toda vez que se falar em sintaxe, nós vamos abordar a função sintática. São nomenclaturas diferentes, né? Uma coisa é a classe, a forma, outra coisa é a função sintática, que é a nomenclatura resultante da análise sintática. E quando a gente for falar de semântica, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar de sentido, de interpretação. Fechei? Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Separe, uma coisa é a classe e outra coisa é a função. Fazer a análise de forma é diferente de fazer a análise sintática. Fechei? Então, beleza. Até a próxima aula.